Capítulo 4. Resgatando nossos planos de aposentadoria. O que o seu fornecedor de 401k não quer que você saiba. O Plano 401k foi uma bela invenção. Criado em 1984, deu às pessoas comuns como nós a chance de gerar riqueza, por meio de contribuições fiscalmente dedutíveis para uma conta de aposentadoria, diretamente de nossos salários. Que grande ideia! Você e eu conquistamos essa oportunidade de possuir uma parte do sonho americano, de investir em nossos próprios futuros e de assumir toda a responsabilidade por alcançar a nossa própria liberdade financeira. Hoje, cerca de 90 milhões de norte-americanos participam de planos 401k. Para colocar isso em perspectiva, apenas 75 milhões de norte-americanos possuem uma casa própria. Com mais de os $6 trilhões investidos atualmente em 401ks, esse é o veículo mais importante para a segurança financeira da população dos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? Em algum lugar ao longo do percurso, o sonho descarrilou. Com trilhões de dólares em disputa, as empresas financeiras inventaram inúmeras maneiras de inar todos os dedos nessa torta. Esse é o lado mais repugnante da maneira como a nossa nação recompensa as inovações e nos coloca sob enorme pressão para aprender a nos proteger desses apreciadores do lucro fácil. Talvez você não acredite nisso, mas por quase 3 décadas as empresas fornecedoras dos planos 401k nem sequer eram obrigadas por lei a divulgar o quanto cobravam de seus clientes. Foi somente em 2012 que o governo finalmente forçou essas empresas a divulgar detalhadamente o quanto estavam sugando do que você economizava. Em que outro setor os clientes tolerariam esse estilo Kahneman de fazer negócios? Você consegue imaginar uma loja de roupas sem etiquetas de preço? Você consegue imaginar reservar um pacote de férias e deixar que a companhia aérea e o hotel decidam quanto vão sacar da sua conta bancária, sem informá-lo? É evidente que as empresas financeiras resistiram à tentação de tirar proveito dessa falta de transparência, pois entendiam que lidar com o dinheiro da aposentadoria era um dever sagrado. Brincadeirinha. É claro que elas se aproveitaram. Agora que a lei mudou, você imaginaria que o problema foi corrigido? Dificilmente. Todo o sistema 401k ainda é uma caixa preta. Atualmente, as empresas financeiras emitem boletins de informações com extensão usual de 30 a 50 páginas, escritos em linguagem impenetrável. Surpresa! Pouquíssimas pessoas dedicam seus NES de semana a ler esses documentos ultracomplicados. Em vez de esquadrinhar as letrinhas miúdas, a maioria dos participantes dos planos simplesmente conta que seus empregadores estão cuidando dos empregados. E a maioria dos empregadores conta no corretor que lhes vendeu o plano durante uma partida de golfe. Lembre-se, 71% das pessoas inscritas em planos 401k acreditam que não existe nenhuma taxa, e 92% admitem que não têm ideia do que sejam essas taxas. A verdade é que a grande maioria dos planos é caracterizada por altas comissões de corretagem, dispendiosos fundos ativamente gerenciados e camada após camada de encargos adicionais, e, muitas vezes, ocultos. Robert Hilton Smith, analista sênior de políticas de um grupo de pesquisa chamado Demos, tomou a iniciativa de estudar e decifrar os prospectos de 20 fundos presentes em seu plano 401k. Ele percorreu o emaranhado dos desconcertantes jargões jurídicos e das confusas siglas e, logo depois, escreveu um relatório intitulado Drenando as Economias da Aposentadoria: os custos ocultos e excessivos dos 401ks. O que ele descobriu? Que clientes como ele, e você e eu, estavam pagando 17 taxas e custos adicionais diferentes. Deixando bem claro, não estamos nos referindo, aqui, às taxas absurdamente altas que você paga aos fundos mútuos em seu plano 401k. Como se já não bastasse pagar todos aqueles fundos ativamente gerenciados, aqueles que a Forbes diz que podem estar lhe custando 3,17% ao ano. Não, essas são as taxas adicionais, que também vêm sendo cobradas pelo fornecedor do plano que administra seu 401k. Normalmente, tais fornecedores são empresas de seguros ou responsáveis pela folha de pagamento,
Mas talvez você prefira identificá-los como mais um conjunto de cobradores de pedágio, excepcionalmente bem remunerados. Você acaba se tornando refém desses fornecedores. Eles são verdadeiramente engenhosos quando se trata de inventar diferentes meios de drenar o dinheiro do seu 401k. Eis aqui uma pequena amostra das muitas categorias de taxas que eles já inventaram: despesas de investimento, despesas de comunicação, despesas de contabilidade, despesas administrativas, despesas tuciárias, despesas jurídicas, despesas transacionais e despesas de gerenciamento. Por que não adicionar, simplesmente, uma categoria chamada despesas com despesas? Sempre fico impressionado com o que é possível encontrar escondido sob as letrinhas miúdas dos boletins de informações dos fornecedores. A vaga terminologia que ofusca exatamente aquilo que vem sendo feito em prol do cliente. É muito frequente, por exemplo, observar termos intencionalmente sem sentido, como taxa contabilística líquida, taxa de gerenciamento de ativos, taxa de ativos contratuais, taxa GDA ou taxa DAC. Uma fornecedora, uma das principais empresas de seguros, foi tão descarada que chegou ao ponto de adicionar um item chamado renda exigida. Exigida por quem? Por que motivo? Para que o diretor executivo possa comprar um iate. Quanto tudo isso lhe custa? Hilton Smith calculou o impacto dessas taxas adicionais de 401k sobre um trabalhador médio que ganha cerca de US$ 30 mil por ano e economiza 5% de sua renda anual. Ao longo da vida, esse trabalhador perderia os US$ 154.794 em taxas. São mais de 5 anos de renda. Um trabalhador que ganha cerca de US$ 90 mil por ano perderia os US$ 277 mil em taxas de 401k. Você sabe tanto quanto eu como é difícil, para a maioria das pessoas, economizar dinheiro para a aposentadoria. Isso exige sacrifícios reais. Mas o excesso de despesas pode destruir facilmente os benefícios de todo esse esforço. Alguns planos levam as taxas excessivas a outro patamar. Certos fornecedores, não satisfeitos com a mordida típica, cobram antecipadamente um tributo sobre as vendas em todos os depósitos iniciais. Um dos piores que vimos cá com gritantes 5,75% de cada dólar que você guarda. É como se fosse um dízimo para os deuses corporativos que administram essas empresas. Somem-se a isso os 2% cobrados em taxas anuais, e já contabilizamos um desfalque de 7,75%. Logo no começo. Infelizmente, professores, enfermeiros e colaboradores de organizações sem NES lucrativos são mais vulneráveis a essa enorme operação de roubo. Isso porque seus planos 403B, o equivalente a um 401k, não estão cobertos pelas mesmas normatizações da ERISA, Lei de Garantia de Rendimentos de Aposentadoria de Trabalhadores, de 1974. Que foram pelo menos, teoricamente, projetadas para proteger os trabalhadores. Fico bastante enojado ao pensar que aqueles que mais se sacrificam para melhorar nossa sociedade estão sendo explorados por corretores que, de alguma forma, conseguem dormir à noite, provavelmente, em lençóis de algodão de 2000. Em um artigo do New York Times intitulado "Acha que seu plano de aposentadoria é ruim?", converse com um professor. A repórter Tara Segel Bernard faz um brilhante trabalho, expondo como essas pobres pessoas são assaltadas. Em um dos cenários mais horríveis que se pode imaginar, os professores tiveram de pagar uma taxa de pelo menos 2% de suas economias para administrar o dinheiro, além de encargos sobre as vendas de até 6% todas as vezes que faziam um depósito. Além disso, os cálculos não incluíam as despesas das dezenas de fundos mútuos em que foram instruídos a investir, alguns dos quais excediam o valor de 1%. Isso representa, por si só, 9% em despesas no primeiro ano. Não se trata de um mero furo em seu barco. É a parte de trás inteira do barco danicada e enchendo de água. É por isso que é tão importante estar ciente de como o setor financeiro conjuga todas as probabilidades para que elas operem contra você. O conhecimento é sua primeira defesa. Anal,
Como você pode se proteger de uma ameaça ao seu bem-estar financeiro se não perceber que essa ameaça existe? Uma pessoa que compartilha a minha indignação com as despesas de 401k é o comediante John Oliver, que investigou o assunto em seu programa da HBO. Laço Ectonid e John Oliver. Quando os membros de sua equipe de pesquisa dissecaram seus próprios planos 401k, descobriram que as taxas cobradas pelo fornecedor totalizavam 1,69% ao ano, excluindo as taxas exorbitantes que também estavam sendo cobradas para investir nos fundos ativamente gerenciados presentes em seus respectivos planos. Oliveira explica que taxas aparentemente pequenas podem se acumular até você perder quase 2/3 do que teria tido. Ele adverte: pense em taxas como cupins. Elas são pequenas, quase imperceptíveis e podem destruir a P do seu futuro. Se der cara ao ganho, se der coroa você perde. O que torna tudo isso tão perturbador é que um 401k deveria ser, e pode ser, uma ferramenta poderosa para a geração de riqueza, desde que usado corretamente. Entretanto, a grande maioria dos planos está repleta de acordos tarifários nebulosos e de conflitos de interesse. Em 2015, o governo Obama anunciou que taxas ocultas e pagamentos indiretos custavam aos norte-americanos mais de US$ 17 bilhões por ano. E o secretário do Trabalho, Omar Perez, disse: o poder corrosivo das letras miúdas e das taxas ocultas pode debilitar as economias de uma pessoa como se fosse uma doença crônica. No início de 2016, o Congresso aprovou novas leis destinadas a obrigar os fornecedores de 401k a atuar em favor dos interesses de seus clientes. Infelizmente, àquela altura, os lobistas já haviam causado grandes estragos, e tais regulamentações perderam sua força. Os corretores de 401k ainda são capazes, por exemplo, de cobrar comissões, vender seus próprios e famosos fundos superfaturados e dilapidar os clientes com encargos antecipados sobre as vendas. Negócios, como sempre. Na minha opinião, um dos piores abusos é que quase todos os grandes fornecedores aceitam, rotineiramente, pagamentos dos fundos mútuos oferecidos nos planos 401k. Esse acordo legal, mas imoral, é chamado de compartilhamento de receitas, ou pagar para jogar. É o equivalente a comprar espaço nas prateleiras de uma loja para assegurar que ela vai colocar em exposição um péssimo produto que, na verdade, os compradores deveriam evitar. Qual é o resultado? Muitos dos fundos que você encontra como opção em seu plano 401k estão na lista apenas porque a empresa de fundos pagou ao fornecedor para ser incluída ali. Esses fundos tendem a ser ativamente gerenciados, por isso são caros, mas raramente são os que apresentam os melhores desempenhos. Em alguns casos, eles chegam a cobrar um tributo adiantado, uma taxa que geralmente equivale a 3% de seus ativos, apenas para, antes de mais nada, comprar o fundo. Então, por que não escolher simplesmente fundos de índice de baixo custo quando você está investindo em seu plano 401k? Grande pergunta. O problema é que a maioria dos fornecedores disponibiliza fundos de índice somente se o plano tiver um alto número de ativos. Por quê? Porque os fundos de índice não são suficientemente lucrativos para os fornecedores. Assim, eles preferem excluí-los do cardápio caso não consigam se livrar deles. Se você trabalha para uma empresa menor, é provável que seja forçado a investir em fundos com taxas mais altas. Na verdade, 93% dos planos 401k têm menos de US$ 5 milhões no total de ativos do plano. São pequenas e médias empresas que não têm o poder de compra para exigir melhores opções de investimento para seus colaboradores. Ainda assim, é totalmente injusto penalizar as pessoas por trabalharem em empresas menores. Alguns fornecedores de 401k oferecem fundos de índice aos planos menores, mas normalmente promovem uma significativa majoração nos preços. Uma das principais empresas de seguros oferece um fundo de índice S&P 500 por 1,68% ao ano,
quando o custo real é de apenas 0,05%. Isso significa uma majoração de 3.260%. Pense nisso da seguinte forma. Seu amigo compra um Honda Accord pelo preço de varejo normal de $22.000. Mas você é forçado a pagar um ágio de 3.260%. O custo que você vai pagar pelo mesmíssimo carro. Os $717.200. Bem-vindo ao mundo das altas massas. Outra famosa empresa de seguros cobra um tributo sobre as vendas de 3% para comprar um fundo de índice Vanguard. Depois, cobra 0,65% ao ano em taxas para esse mesmo fundo. Um roubo disfarçado sob uma simples majoração de 1.300%. Esse é o equivalente ao colarinho branco dos mafiosos implacáveis que procuram sua pequena empresa e o achacam para extorquir um dinheiro de proteção. A única justificativa é que você tem dinheiro. E é isso que eles querem. Enquanto isso, alguns fornecedores permitem que você abra sua própria conta 401k autodirigida. Caso você deseje acessar fundos de índice de baixo custo ou queira gerenciar seus próprios investimentos. Parece uma boa opção, não é? Um amigo meu achou que era. Ele abriu uma conta autodirigida, comprou alguns fundos de índice e se felicitou por ignorar todos os fundos ridiculamente caros disponíveis em seu plano. E aí descobriu que o fornecedor estava cobrando um adicional de 1,9% ao ano pelo privilégio de usar uma conta autodirigida. Em outras palavras, se der cara você perde, se der coroa eu ganho. Finalmente, esses truques nas negociações estão produzindo efeito contrário e se voltando para assombrar muitos fornecedores de 401k. Enquanto escrevo, pelo menos 10 grandes fornecedores foram processados pelos seus colaboradores por cobrar taxas excessivas em seus próprios planos 401k. Um dos maiores fornecedores de 401k fechou um acordo de US$ 12 milhões em 2 ações judiciais coletivas após acusações por parte de seus próprios colaboradores de que suas taxas de 401k eram muito elevadas. Imagine frequentar um restaurante e descobrir que os garçons e a equipe da cozinha se recusam a comer a comida do chefe quando os próprios membros não gostam do que a empresa está vendendo. Você e eu devemos simplesmente sorrir com educação e aceitar que aquilo satisfaça nossos gostos. Uma das razões pelas quais me sinto tão envolvido com isso é que experimentei pessoalmente o quanto é fácil ser explorado por inescrupulosos fornecedores de 401k. Quando comecei a constatar esses abusos generalizados nas empresas ao redor dos Estados Unidos, liguei para o chefe de recursos humanos de uma de minhas empresas para me informar sobre o plano que estávamos oferecendo aos nossos colaboradores. Penso neles como uma família, e queria garantir que estivessem sendo tratados com todo o cuidado que merecem. Para meu espanto, descobri que nosso renomado plano 401k, administrado por uma grande empresa de seguros, estava repleto de dispendiosos fundos mútuos, despesas administrativas excessivas e gordas comissões pagas ao corretor que nos vendera o plano. Constatou-se que as despesas totais de nosso plano 401k chegavam a 2,17% ao ano. Ao longo do tempo, essas taxas consumiriam grande parte do dinheiro que nossos colaboradores estavam economizando escrupulosamente para seu futuro. Fiquei transtornado. Então, comecei a procurar uma solução. Depois de muita investigação, fui apresentado por um amigo a Tom Sgainer, diretor executivo de uma empresa chamada America's Best 401k, ABIC. Como se pode imaginar, eu estava meio cético, porque eu deveria acreditar que a empresa dele faria jus ao seu nada modesto nome. Mas não demorou muito para eu perceber que ele é um homem honrado, determinado a desafiar as práticas indecorosas do seu setor. Como Tom me disse, o negócio 401k é a maior da Arquipol Bolsa Informal de Ativos, em que ninguém sabe, de fato, como as mãos estão sendo subornadas, nem a quem elas pertencem. Em contrapartida, a ABIC é inteiramente transparente. Por exemplo, Tom não está nem um pouco interessado na sorte da brincadeira do pague para jogar. Em vez de aceitar propina de empresas de fundos mútuos que querem que ele venda seus fundos superfaturados,
Ele oferece apenas fundos de índice de baixo custo, de empresas como Vanguard e Dimensional Fund Advisors. A empresa de Tom cobra uma única taxa, sem majoração de preços ou custos ocultos. É uma solução totalmente integrada que elimina corretores, comissões e intermediários altamente remunerados. Tenho o prazer de lhe dizer que, de forma rápida e simples, transferi o antigo plano de minha empresa para um novo plano administrado pela America's Best 401k. Os custos totais de nosso novo plano 401k, incluindo as despesas de investimento, os serviços de gestão de investimentos e as taxas de manutenção de registros, perfazem uma soma de apenas 0,65% ao ano. Isso significa uma economia de cerca de 70% em nossas despesas anuais. Ao longo dos anos, isso deve devolver até os $5 milhões aos bolsos dos meus colaboradores. E Tom não cobra nada das empresas para fazer a alteração. Fiquei tão impressionado que recomendei a ABIC para muitos outros amigos. Para meu deleite, todos ficaram empolgados. Não é de admirar. A empresa de Tom faz o seu cliente médio economizar mais de 57% em taxas. Fiquei entusiasmado e decidi me associar a Tom na missão de resgatar os planos de aposentadoria de milhões de pessoas. É hora de interromper o golpe desumano que esse setor aplica contra o futuro financeiro de nossas famílias. Seja você um empresário ou um colaborador, é possível observar como o plano 401k de sua empresa se comporta usando a ferramenta online gratuita Verificador de Taxas, em www.showmefes.com, em inglês. Ela vai analisar o seu plano e calcular em segundos o quanto você está pagando em termos de taxas. Os empresários podem dar um passo além e providenciar uma cópia das informações sobre taxas para uma análise mais detalhada. Mais importante ainda, esse rápido processo também pode lhe mostrar o quanto é possível economizar ao longo do tempo mudando para um plano melhor. Não vou ficar surpreso se você economizar centenas de milhares de dólares com o passar dos anos. Estava conversando sobre isso com meu dentista e amigo Dr. Craig Spodak. Ele tem mais de 40 colaboradores e queria ter certeza de que não estavam sendo enganados. Não pretendo citar nomes específicos aqui, pois esses problemas são sistêmicos, não se limitando apenas a um pequeno grupo de empresas. Quando Craig me revelou o nome da abominável empresa que fornecia seu plano 401k, não pude deixar de me retrair de medo. Meu diagnóstico foi imediato. Sua clínica de odontologia precisaria ser submetida a uma extração urgente. Caso contrário, a dor só tenderia a piorar. Coloquei Craig em contato com meus parceiros da America's Best 401k. Em questão de minutos, ele enviou por e-mail um formulário de informações sobre taxas de seu plano, e eles o esmiuçaram para revelar as taxas que estavam sendo cobradas. Ele ficou chocado com os resultados. Descobriu que seu plano continha uma longa lista de fundos mútuos superfaturados e uma camada adicional de gigantescas taxas de ativos contratuais. Os custos totais que ele e seus colaboradores pagavam por aquele terrível plano eram superiores a 2,5% ao ano. De repente, Craig entendeu por que o seu corretor costumava lhe presentear com donuts, e por que o homem vivia sorrindo de orelha a orelha. Você não vai se surpreender ao saber que Craig demitiu seu corretor, dispensou seu fornecedor e clonou seu plano America's Best 401k. Como você pode constatar no quadro a seguir, os empregadores precisam acordar, assim como Craig e os emos, para assegurar que seus colaboradores não estejam sendo explorados. Caso contrário, o preço a pagar poderia ser muito alto, não apenas para os colaboradores, mas também para o empregador. Se você for um colaborador nos Estados Unidos, depois de usar o verificador de taxas, pode encaminhar o relatório para o proprietário de sua empresa ou para a gerência sênior. Quando eles conhecerem a verdade sobre o que está acontecendo, podem querer melhorar seu plano 401k anal. O futuro financeiro deles também está em jogo. Atenção, empresários! Gastem 3 minutos para descobrir como é possível eliminar as obrigações legais de proteger você e sua empresa das novas multas do Departamento de Trabalho,
Se você possui ou administra uma empresa que oferece um plano 401k, você é oficialmente considerado um patrocinador do plano, quer você saiba disso ou não. Isso significa que é sua obrigação legal agir como um fiduciário para seu plano e para seus colaboradores. Ou seja, você precisa operar em favor de seus melhores interesses. Se você falhar, poderá facilmente se ver diante de uma grande responsabilidade que poderia prejudicar seu negócio e, até mesmo, suas próprias finanças. É um pouco como possuir uma casa cuja estrutura está comprometida. Você pode viver bem ali por anos, até não viver mais. Portanto, se você ignorar isso, vai estar correndo um grande perigo. O que você deve fazer? Primeiro, precisa demonstrar ao Departamento de Trabalho, DOL, na sigla em inglês, que está tomando as medidas necessárias para cumprir seu papel como patrocinador do plano. Isso inclui realizar uma aferição comparativa periódica de seu plano com outros, a aim de garantir que as taxas cobradas sejam razoáveis. A maioria dos empresários com quem converso não tem a menor ideia dessa obrigação. Isso os deixa potencialmente expostos à poderosa ira do DOL. Em 2014, o departamento considerou que 75% dos planos examinados eram ilegais. A multa média, os $600.000. E esse é apenas o começo. Você também está exposto ao risco de que seus próprios colaboradores possam processá-lo. Em 2015, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos emitiu uma decisão importante contra a Edison International, gigante da eletricidade. Essa decisão tende a facilitar que membros de planos 401k possam processar seus empregadores por escolherem investimentos com taxas excessivas. As pequenas empresas são particularmente vulneráveis, não apenas porque para elas é difícil arcar com grandes multas, mas também porque tendem a ter planos 401k pequenos, que normalmente cobram as taxas mais elevadas. Uma ação prática que poderia lhe poupar uma fortuna é entrar em contato com meus parceiros na America's Best 401k e pedir que lhe forneçam uma aferição comparativa gratuita de seu plano. São necessários apenas alguns minutos para enviar a declaração de informações sobre as taxas de seu plano. O fato de você ter obtido essa aferição comparativa demonstra ao DOL que você assumiu seriamente sua obrigação legal. Melhor ainda, muitas empresas descobrem que podem cortar com facilidade as taxas de seus planos pela metade, ou mais. Se assim for, você e seus colaboradores poderão contar com uma enorme e inesperada riqueza durante muitos anos. www.showmetefes.com, em inglês. Para onde vamos agora? Antes de voltarmos nosso foco para o manual de investimentos, temos mais uma inestimável lição para aprender: como encontrar uma consultoria financeira sofisticada e isenta de cunitos que possa catapultar sua jornada até o sucesso financeiro. Você vai aprender a evitar todos aqueles vendedores disfarçados que enriquecem oferecendo conselhos que beneficiam apenas a eles próprios, e não a você. Escolher o consultor certo pode significar a diferença entre a pobreza e a riqueza, entre a insegurança e a liberdade. A escolha é sua. Então, vamos descobrir em quem você pode confiar realmente.